Encarar os zagueiros, o Hulk bateu... Peraí, 1-0... Flamengo, gol do Pedro. 1-0 Flamengo, gol do Pedro. Gol do Pedro. Chupa, Felipe Luiz. Aí a torcida do Flamengo, cambada de Zé Ruela, cambada de Oreiudo. Aí o moleque entra aos 25 minutos e faz o gol contra o Fluminense. O moleque é centroavante de seleção brasileira, de Copa do Mundo, meu irmão. O que ele deixou, o que ele fez a mais de 2 semanas de treino, irmão? Você acha que jogador treina 100%? Você acha que CEO treina 100%? Você acha que treinador fica 100% focado, irmão? Moleque tá... Oh, então tá tudo bem, 1-0 pro Flamengo. Eu nem torço pro Flamengo, eu torço contra o Flamengo. Mas eu torço pro Pedro, que é um baita do centroavante. E aí... O Neto ficou maluco aí após ver o Pedro fazendo um gol pelo Flamengo. E aí, torcedor, qual foi a sua reação ao ver o Pedro entrar em campo após toda essa polêmica e fazer um gol no finalzinho em cima do Fluminense e trazendo a vitória para o Mengão? Deixa aqui nos comentários qual foi a sua reação e bora acompanhar aí comigo que a turma do Jogo Aberto também vai falar sobre essa vitória do Mengão. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário aqui abaixo, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Clássico no Rio também, no apagar das luzes da rodada. E no finalzinho o Flamengo conseguiu fazer 1-0 para cima do Fluminense com a estrela de Pedro, que depois de tanta polêmica, tanta confusão, foi a redenção. Como um roteiro de cinema. Assim foi a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Maracanã. Quando a gente estava fechando ali, a gente deu ênfase a isso, né? Que clássico é decidido no detalhe. E muito feliz pelo Pedro, feliz por ter ele de volta com a gente e que ele continue assim, fazendo gol para ajudar o Flamengo. Depois de ficar de fora das últimas 2 partidas, Pedro voltou à lista dos relacionados pelo técnico Felipe Luiz. E ele precisou de apenas 13 minutos em campo para marcar um gol e dar a vitória ao Flamengo. O gol do atacante Reverência saiu aos 39 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou e a bola sobrou nos pés do camisa 9 para deixar de vez para trás qualquer polêmica. É um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Na saída de campo, Pedro criticou os prints vazados em que um dirigente do Flamengo o coloca à venda por 15 milhões de euros. Segundo o atleta, as mensagens mexeram com o emocional dele e acabou afetando no rendimento nos treinos. O clássico em si foi morno. O Flamengo até teve mais posse de bola, mas não criou boas chances no primeiro tempo do duelo. Já na etapa final, antes do gol, a melhor chance tinha sido de Léo Ortiz, que parou em Fábio. Um jogo bastante truncado, taticamente. A minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance, e a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Com a vitória, o Flamengo chegou a 30 pontos na segunda colocação, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 33. Já o Flu tem 20, na 8ª posição. Ingrata a vida do Fluminense, pegou o Cruzeiro, depois o Flamengo, perdeu as 2. Mas o Pedro, que não foi nem a primeira opção, o Wallace, o escolhido, depois o Juninho, e daí, no final, vamos lá, tem que dar um jeito. Entra o Pedro em campo e define o placar de 1-0. Edu, a gente sabe que o Flamengo tem muitos recursos, mas fazia um jogo não dos melhores, meio amarrado com o Fluminense. E, de repente, o Pedro definiu a história, um resultado super importante nessa briga com o Cruzeiro. E, Renata, não foi um clássico assim vistoso, né? O Flamengo ficou um pouquinho com a posse de bola e tal, mas as melhores chances em finalizações foi do Fluminense, né? Pouco se chutou também ao gol. E isso fez com que o clássico não fosse bonito de assistir. Mas aí você pega um cara que tem estrela, que tem potencial e coloca dentro do campo, a bola vai sobrar para ele. E ele estava no lugar certo, na hora certa. Então, isso mostra que não interessa GPS, não interessa o que de repente acontece ali no treinamento.
quando o cara é predestinado, o cara é iluminado, as coisas acontecem. Então, parabéns aí ao Pedro. Foi, como você falou, a última opção a entrar em campo, né? E quando ele entrou, e quando o Pedro entra, preocupa qualquer zaga, Renato. Claro. Os zagueiros ficam todos preocupados, porque qualquer bobeira, o Pedro vai fazer gol, porque é um cara que se posiciona muito bem dentro da área. E o Pedro estava no lugar certo, como eu falei, uma vitória importantíssima para o Flamengo, porque senão o Cruzeiro ia estar disparando na liderança. Ele teve uma chance, não converteu, depois foi lá e fez o gol. Cicinho, para ele maravilhoso, para selar a paz com o Felipe Luiz, com a torcida, com os companheiros, que o Pedro seja sempre produtivo e útil, porque o Flamengo vinha de derrota para o Santos. Exatamente, Renata. E a resposta, ela sempre tem que ser dada dentro de campo, né? Eu acredito que provavelmente o Felipe Luiz deve ter conversado com ele, eles devem ter se acertado, porque o Felipe Luiz também deve ter reconhecido que foi mal, não havia necessidade de expor, né, abertamente isso daí, isso é algo de vestiário. Mas a gente também vê o profissionalismo, né, do Pedro, que entrou. E GPS é o que a gente fala, GPS é para quem não sabe o caminho. Quem sabe o caminho não precisa usar o GPS. Otimiza o tempo. Exatamente, olha lá, onde que ele estava? No lugar certo, por quê? Não apertou lá, ó. Vê se o GPS falou para ele ficar ali, né? Então, o Pedro, assim, é extremamente importante para o Flamengo. E é isso aí, o Flamengo vai lutar até o final pelo título e parabéns pela vitória. E o Renato Gaúcho amargando mais uma derrota no clássico. Eu não sei não, Renato, se fizeram as pazes, viu? Porque quando o Pedro faz o gol depois... eu sei, depois ali, se você pegar... Você jogou com um cara que você nem cumprimentava, com certeza, velho. com certeza. Então, não precisa fazer as pazes, é só fazer o trabalho. Eu tô falando que porque muitos se falam, não, já fez as pazes, já tudo resolvido. Não, pra mim não está. Um tem que fazer as pazes e fazer o trabalho e o outro tem que escalar, né? É profissional, você tem que ser profissional. Você pega o banco de reserva depois que o Pedro fez gol, ficaram tudo ali para tentar complementar. E o Felipe estava ali. O Pedro não foi ali para complementar os jogadores. Ali, e o Felipe ele não foi aquele abraço no treinador. Agora, Rona, falando em treinador, Renato Gaúcho, que agora enfrenta o Palmeiras na sequência. Mais uma bucha. O Fluminense que perdeu o Arias. O time não tá mostrando aquele vigor do Mundial. Vai ter que zerar, né? Vai ter que zerar o GPS aí, sei lá o que tem que fazer. Agora, só uma pitadinha de negócio do Pedro e do Felipe Luiz. Você aprendeu mais uma, Felipe Luiz. Esse tipo de correção que tem que fazer, a direção. Você pega lá, ó, tá aqui, ele não correu, o GPS tá aqui, ó. Joga pra direção. O seu trabalho é isso aí, ó. Colocar o cara em campo, sem problema nenhum. Coloca o cara lá, faz o trabalho dele e você também faz o seu zerado também. E a direção que nunca apareceu ao lado do Felipe Luiz publicamente, né? Uma pena também perder uma oportunidade de respaldar ou não o treinador ou até o jogador, enfim. Agora... Vamos falar do meu Colorado. Que loucura, hein? Como o Edu Dracena tá mudando. Ele tá virando aí um Neto 2.0. Que jogo ele viu que o Fluminense foi melhor que o Flamengo. Em termos de posse de bola, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Porém, foi um jogo muito feio. Quase nenhuma chance de gol. Eu tava assistindo o jogo e tava falando, se o Flamengo empata ou perde esse jogo, vai se iniciar uma crise absurda no Flamengo. Mas como no Flamengo tudo funciona como se fosse um roteiro de filme, o Felipe Luiz vai lá, coloca o Pedro e o Pedro vai lá e faz o gol e traz os 3 pontos e a vitória para o Mengão. Essas coisas só acontecem no Flamengo e eu quero saber qual foi a sua reação após esse gol do Pedro. Aproveite e passe aqui abaixo nos comentários e fale qual foi a sua reação. E também deixe a sua resposta aqui abaixo para o Edu Dracena, que tá tentando de uma forma ou de outra criticar o Flamengo e trazer uma crise para o Mengão. Então não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então o vídeo de hoje foi isso, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!